irmãos, boa noite a todos. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e o verso 16 e 17. Hoje é o terceiro dia que nós estamos falando sobre o que é o Evangelho, é um tema em forma de pergunta, e através disso nós vamos hoje na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, percorrendo aqui alguns capítulos, especificamente do 1 ao 4, para a gente falar a respeito do Evangelho. E hoje nós vamos, de certo modo, aprofundar e encontrar o Evangelho na Bíblia, né? Então, Romanos capítulo 1, os versos 16 e 17. Se você tem o costume de riscar sua Bíblia aí, você pode observar que 5 vezes vai aparecer a palavra Evangelho aí no capítulo 1 todo, que contém 32 versículos, é um capítulo tanto quanto extenso, e você vai ver que tem 5 vezes aí a palavra Evangelho. Então vamos lá, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Bom, quando nós começamos aqui na semana retrasada, a gente viu o apóstolo Paulo conversando, assim, né, por assim dizer, com a igreja de Corinto, e ele sempre se utilizando de autoridade, né? Está escrito. Então nunca ele estava dizendo algo a respeito de si mesmo. Ele estava percorrendo as Escrituras, estava vasculhando, por assim dizer, e recorrendo às Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus como um todo, especificamente o Antigo Testamento. Se você olhar essa expressão aí, o justo viverá da fé, ela acontece no livro de Abacuque, no capítulo de número 2, né? Mas o justo viverá da fé. Algumas versões do Novo Testamento, Hebreus 10, 38, tem uma expressão bem rica, ela diz assim: todavia o meu justo viverá da fé. Então, bem interessante. E então, sempre o apóstolo Paulo está recorrendo à autoridade das Escrituras, assim como nós ouvimos aqui na semana passada, a respeito do Evangelho de Marcos, como diz o profeta Isaías, né? Então, sempre quando se fala do Evangelho, se recorre à autoridade da palavra, à autoridade da Escritura. Nós não temos como falar do Evangelho, argumentar alguma coisa a respeito dele, se nós não estivermos embasados nas Escrituras como um todo. Tem Evangelho no Antigo Testamento, tem Evangelho no Novo Testamento, e nós precisamos descobrir, cavar cada vez mais. E eu vou trabalhar aqui, irmãos, com uma ilustração, basicamente. Ao longo do caminho surgirão outras, querendo Deus, né, pela fluidez do Espírito, mas eu vou trabalhar com uma ilustração e eu quero que você preste bem atenção, porque no decorrer dela, na mensagem aqui, eu vou recorrer a essa ilustração, que é o seguinte: imagine que você vai a um psicanalista, senta no seu divã para contar o que se passa em sua vida, a fim de obter ajuda com alguns problemas que você está enfrentando. A pessoa vai a um psicólogo, um psicanalista, aí tem lá um divã, um banquinho bem confortável, ele olha para você e fala: sente-se, fique à vontade. E aí você senta, fica ali à vontade, e aí você vai falar sobre o seu problema especificamente, contar sobre a sua vida, o que está acontecendo. Até aí, tudo bem, né? Todos nós sabemos que nós vamos lá para falar, desabafar, mas tem outro ponto da questão. Você está preparado para ouvir tudo que ele tem a dizer para você? Que nem sempre será algo assim confortável, né? Ele vai te dizer algumas coisas e você tem que estar preparado para ouvir o que ele tem a dizer. Então, no Evangelho, quando nós encontramos o Evangelho na Bíblia, quando nós vamos mais fundo, ouvindo o que aquele que nos criou, ou criou as nossas almas, tem a dizer a nosso respeito, nossa ruína e nosso remédio, eles brotam
do Evangelho. Então, a ilustração que eu quero trabalhar basicamente é com essa. Imagine que você vai no psicanalista, você senta no seu divã e você conta a sua história, só que também você tem que ouvir tudo que ele tem a dizer. Na verdade, a Bíblia, ela fala mais para nós temos que ficar calados, a nossa razão se vai, nós temos que ouvir tudo que ela tem a dizer, tudo que Deus tem a dizer a respeito do Evangelho por meio de Cristo Jesus. Mas vamos trabalhar basicamente com essa ilustração. Então a Bíblia, o livro que ele deixou para nós, nos mostra o Evangelho. Então o Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade, salvação em Cristo Jesus, perdão dos pecados, e também a má notícia: todo aquele que não crê, ele não será condenado, ele já está condenado. Então, mas por que é importante falar a respeito disso? Porque se nós não tivermos um entendimento correto do Evangelho, nós vamos viver ali na periferia, por assim dizer, a gente nunca vai entender as profundidades do Evangelho. Se você olhar o livro de Romanos, vai chegar um momento que o apóstolo Paulo vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, porque o Evangelho é muito rico, é muito profundo, para ir somente em superfícies não profundas do que o Evangelho tem a dizer para nós. Então, muitas vezes no Novo Testamento, quando está sendo falado do Evangelho, nem sempre vai aparecer essa palavra, o Evangelho. O Senhor Jesus utilizou, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas você vai olhar o sermão de Pedro, lá em Atos 2, no sermão de Pedro não aparece a palavra Evangelho, mas tem outras palavras que são componentes do Evangelho, que é: arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Então, a gente hoje acha que os nossos dias são maus, e aí eu escuto as pessoas dizendo: não, os nossos dias são maus, são os últimos dias. Irmãos, os dias são maus desde que o homem pecou, sempre há maldade. Então Pedro, ele já estava ali de um modo assim desesperado e apaixonado pelo Evangelho, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Naquela época, assim como hoje, não é diferente, o mundo vivia em perversidade. Então você não vê ali a palavra Evangelho, mas está contido o Evangelho, o arrependimento, em Atos capítulo 2. João, o apóstolo, não João o Batista, quando ele escreve o Apocalipse, o Evangelho vai aparecer uma vez. Apocalipse 14:6, que fala que o anjo tinha o Evangelho eterno e pregava. Então, às vezes eles pregavam de modo breve ou de modo mais extenso. Então, a gente tem essas coisas assim a respeito do Evangelho, às vezes de um modo breve, às vezes de um modo mais extenso, mas o elemento principal está ali, que é a boa nova, condenação para aqueles que não creem, e boa notícia para todo aquele que crê, pode ser salvo em Cristo Jesus. E aí, em Romanos, o apóstolo Paulo ele vai mergulhar mais a fundo. É como se ele fosse um mergulhador, desce um barquinho, aqueles barquinhos que levam os mergulhadores, e ele vai. E no que ele desce, ele traz até a superfície elementos ricos, poderosos, gloriosos do Evangelho. Então nós vamos trabalhar aqui alguns textos de Romanos. Eu li aqui Romanos 1, 16, 17, porque ele é bastante conhecido falando a respeito do Evangelho. Mas a gente vai trabalhar o capítulo 1, 2, 3 e 4, na medida que o tempo nos permitir. A gente vai ter um panorama aqui para a gente ver como o Evangelho é rico. Lembrando que, irmãos, não se constranjam, quem tiver perguntas ou comentário a fazer, pode levantar a mão, perguntar, porque está sendo gravado em áudio lá no YouTube, os irmãos até escutam os irmãos perguntando, tá bom? Então, vamos lá. Se ignorarmos Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, deixando ela em segundo plano, nossa compreensão da fé ela será muito pobre. Então aqui uma advertência para nós: não pegue atalhos. Romanos é um caminho necessário para que o cristão passe. Você lembra lá de João, capítulo 4? Diz assim: era necessário passar por Samaria. Então
para o cristão hoje é necessário passar por Romanos. Se a gente pegar um atalho e não passar por Romanos a gente vai ter uma compreensão muito pobre do que é a fé cristã. Então a carta aos Romanos, ela é uma poderosa exposição do Evangelho. É a estrutura pela qual grandes doutrinas fincam as suas raízes. E como diz o Salmo 1, quando está falando a respeito da meditação na lei do Senhor, esta carta, ela dá o seu fruto na estação própria. Então, irmãos, quando a gente olha alguns personagens da história da igreja, inúmeros aí, muitos foram impactados e conheceram o Evangelho, tiveram suas vidas mudadas através da carta de Paulo aos Romanos. A gente citar aqui, só para efeito de curiosidade para os irmãos saberem: Agostinho, de Hipona, depois você tem Martinho Lutero, um pouco maior, mas nesse meio tempo aí, não quer dizer que Deus não deixou de usar essa carta poderosa para elucidar, mostrar o que era o Evangelho. Martinho Lutero, você tem Wesley, e que lendo o sermão de Martinho Lutero, enfim, são elementos históricos que eu estou falando para você, para a gente entender como isso é poderoso e operou na vida da igreja de uma forma maravilhosa. Então, lembrando que ainda nós estamos no divã, quando a gente começa a ler essa carta, a gente vê uma saudação alegre, que ele dava graças a Deus por Jesus Cristo, no versículo 8, aliás, no primeiro capítulo, acerca de todos, porque em todo mundo era anunciada a fé daquela igreja. Lembrando que era uma igreja que Paulo não conheceu pessoalmente, mas ele ouvia falar dos frutos dessa igreja. Ele tinha um grande desejo de ir visitar aqueles irmãos, E aí ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, olha a palavra Evangelho aparecendo aqui novamente, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então olha como essa igreja estava sendo conhecida. Mas Paulo escreve esta carta para corrigir muitas coisas ali que precisavam ser corrigidas, e ele escreve com alegria, em oração, desejando ver para comunicar algum dom espiritual, para que eles fossem confortados. Então aqui há uma troca de comunhão. Paulo tinha esse desejo que a igreja crescesse através de dom espiritual, de comunhão, de oração. Então muitas vezes ele diz que ele se propôs a ir a Roma, mas até agora ele tinha sido impedido. Então, irmãos, note que a gente precisa crescer no Evangelho. E quando a gente fala de crescer, a gente fala de fincar mesmo as raízes, tudo aquilo que o Evangelho de Cristo ele tem para proporcionar para a sua igreja. Por que hoje a gente tem muita confusão? As pessoas não sabem o que é o Evangelho. Se você pedir de modo resumido, muita gente não consegue. Eu não estou falando isso de modo assim depreciativo, mas é a triste realidade que nós nos encontramos. Então olha o desejo que o apóstolo Paulo tinha, e ele se coloca na posição de devedor, tanto a gregos como a bárbaros, no verso 14, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então, por que nós precisamos da profundidade do Evangelho e precisamos falar do Evangelho? Porque o Evangelho não é somente para quem está perdido. O Evangelho é sim o poder de Deus, salva o homem das trevas, do pecado, mas o Evangelho é uma dádiva de Deus para a igreja, não se esqueça disso. Por isso que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, a todo momento, estar agarrado nas suas promessas. Então, quando a gente começa a ler aqui, até aqui saudação, troca de comunhão, só que agora o negócio começa a apertar um pouco, E aí, lembre-se que você está no divã, você contou a sua situação, digamos assim, você falou: olha, estou passando por um problema X, assim. E aí vem a resposta: o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E Paulo não se envergonhava do Evangelho. Aí o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, por quê? Porque ali havia um misto na igreja de Roma, de judeus, de gentios, de pessoas que não eram pertencentes à nação de Israel. E esses judeus, eles falavam assim: nós somos o povo da promessa. Então sobre nós
está tudo bem, nós temos o culto, alianças, promessas, nós temos tudo que é necessário, nós temos Abraão, nosso pai da fé, então não nos falta nada. Paulo vai corrigir este equívoco, né? Então, pertencer a uma nação, uma etnia, não é garantia de salvação. E aí a coisa começa a bater o desespero, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus. Justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? E aí, no verso 18, começa a vir aquilo que eu disse a respeito do desespero. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, se nós não estivermos preparados com o Evangelho, tudo que a gente vai ler de Romanos 1, 18 até o 32, ele é muito forte e chocante para nós. No seguinte sentido, é muito forte você ouvir que Deus entrega a seres humanos os seus próprios desejos, para que eles sejam destruídos. Ou é fraco, ou não faz diferença ouvir isso. Isso é muito forte, isso é muito sério, né? Até esses tempos atrás eu estava ouvindo um podcast, né? E o rapaz estava comentando, ele falou assim: olha, a gente pensa que a degradação homossexual, a prática homossexual, ela é um pecado que provoca a ira de Deus. Ele falou: não é só isso. As pessoas se debandeando para esse lado, isso já é sinal da ira de Deus, é Deus que está aí. Então isso é muito forte. Então, se nós não estivermos preparados com o Evangelho, a gente vai falar: não é justo, não pode ser que Deus entregou alguém para esse tipo de prática, mas isso é uma realidade, né? Então, para aqueles que têm o Evangelho como tesouro mais precioso, isso vai ser um porto seguro onde ele se agarra, e não um motivo de dúvida, né, de questionar a Deus se aquilo é justo ou se não é. E aí a gente vê a nossa condição desesperada, lembre-se do divã, de nós mesmos, e nos conduz a um lugar seguro, mostrando o remédio do Evangelho. Irmãos, e Deus é tão maravilhoso, tão gracioso, tão bondoso, que ao mesmo tempo que Ele mostra a condição corrupta e desesperada do ser humano, Ele já está mostrando o remédio. Ele já está mostrando a solução. Então, os nossos irmãos do passado, conhecidos como os puritanos, eles diziam assim que o mesmo sol que derrete o gelo é o mesmo que endurece o barro. Então, quando o homem não responde ao chamado do Evangelho, ele é responsável por desobedecer a Deus, por rejeitar a oferta graciosa do Evangelho, né? Mas note que sempre quando mostra a nossa condição, que nós sentamos ali e estamos ouvindo da nossa condição, nós somos conduzidos ao desespero, mas ao mesmo tempo nós temos o remédio do Evangelho. Então, se a gente voltar um pouquinho, Romanos 1, do 1 ao 7, você vai ver Paulo falando do seu chamado, do Evangelho de Deus. O Evangelho não é da igreja, o Evangelho de Deus. Guarde bem isso, o Evangelho de Deus, da promessa do Salvador nas Santas Escrituras, como ele foi declarado Filho de Deus em poder, para conduzir todos os gentios à obediência da fé. Se você olhar um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 8, você vai ver que aqueles que não obedecem ao Evangelho, eles serão punidos. Tem uma versão que diz: tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Irmãos, a gente começa a ouvir tudo isso, o homem vai ficando desconfortável. Como que pode? Como que, né? Mas será que é possível? Será que é justo? Há um desespero tremendo. A ira de Deus e a culpa de todos os homens. O homem caído não honra o Criador e não dá glória ao seu nome. Quando a gente vê a história da queda, irmãos, lá em Gênesis 3, a gente não vê assim uma simples desobediência. A gente vê uma desobediência
há uma traição ao Deus do universo, ao Deus Criador, em que o homem ali, ele decide o quê? Ser autônomo de Deus. Ele deturpa o seu propósito pelo qual ele foi criado, que é glorificar a Deus. E Paulo vai tratar isso aqui em Romanos 1. Então, o homem não honra o Criador e não dá glória ao seu nome. Por isso, irmãos, quando você vê aí uma pessoa que não conhece o Evangelho, não pertence a Deus, você que é forte falar isso, você tem que falar. Aí você vê a pessoa e fala, graças a Deus eu consegui isso. Que Deus? Você vai no velório, as pessoas assim, descansou, está com Deus. Que Deus? Não está, irmãos. Não está. E isso é chocante para a mente moderna. Isso é algo que as pessoas não aceitam. E aí você vê as pessoas, porque Deus aqui, porque Deus ali, porque se Deus quiser, isso aqui. A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele age para o bem do seu próprio nome, para o seu propósito. Ele faz muitas coisas. E Ele abençoa até o injusto. A prova disso é você ver a chuva e o sol, ela cai sobre o justo, sobre o injusto. Mas quem não tem a Deus, ao Deus do Evangelho, não tem a Deus. Porque a ira de Deus está sendo manifesta. E o homem que não está em Cristo, a ira de Deus está sobre ele. Irmãos, e observe o que eu vou falar aqui. Nós destacamos o que a malignidade do pecado causa diante de Deus, uma repulsa. Porque Deus é santo, sua santidade não dá liga com esse tipo de coisa. Mas sempre há o remédio da graça, de que todos aqueles que se arrependem podem voltar ao seu propósito original, e é isso que também está sendo falado no divã, em que o homem é colocado para ser confrontado. Então, o que mais se fala hoje em dia é sobre ser independente, autônomo, dono de si mesmo. Esses dias eu vi um negócio até em um tom assim bem humorado, sabe? Hoje tem aquela moda, tudo é coaching, tanto no âmbito empresarial, como infelizmente isso tem assim alcançado algumas igrejas. Mas é sempre assim, você consegue, você pode, você isso, você aquilo. E aí a gente sabe, irmãos, que Deus deu habilidades aos homens para que eles façam, construam, produzam, arquitetem, mas sempre submetido à vontade do Senhor. Tiago, capítulo 4, vai falar isso. E aí, se fosse dizer assim, se o seu ônibus não está vindo, está demorando, vá a pé, seja o seu próprio ônibus. Era uma crítica assim a esse tipo de coisa muito centrada no homem, em que você consegue, que você pode. Então a gente tem muito isso hoje em dia, de ser independente, ser autônomo, ser dono de si mesmo. E essa é a verdadeira desgraça humana. Fomos feitos para sermos dependentes, guarde isso, sermos dependentes, glorificar a Deus e alegrar-se em Deus. Este é o propósito da criação humana, ser dependente de Deus, é reconhecer o seu Criador. E aí eu pergunto, para todos nós, o que aconteceu com o pecado hoje em dia? Falar do pecado ou chamar os homens de pecadores não é mais nem ofensivo, é ultra ofensivo. As pessoas não querem ouvir, estão tapando os seus ouvidos. Há uma vertente que fala que cometer alguns delitos é absolutamente normal. Não gostamos de ouvir que somos pecadores. Em nossa cultura estamos esquecendo que o ser humano sem Cristo está em rebelião contra Deus. Romanos, escrito pelo apóstolo, é uma rota pelo qual não podemos desviar. E aqui eu quero te lembrar de novo: não pegue atalhos. Atalhos são perigosos. E como diz um provérbio, que eu acho que está no capítulo 14, se alguém encontrar, por favor, leia para mim: caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte, é a destruição. Então,
não pegue atalhos. Romanos é uma rota que nós não podemos desviar. Pegar outro atalho é ir para um caminho obscuro. Paulo não somente mostra a condição depravada dos homens, mas mostra que todos aqueles que consentem com essas obras são dignos de morte. Achou aí, mãe? Provérbios 14, 12. Pode ler, por favor. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Mas ao fim, ao cabo, dá em caminhos de morte. E aí, irmãos, se a gente olha aqui em Romanos 1 e 32, há um alerta muito forte para nós. Sabe, muitas vezes a gente vê assim determinados comportamentos das pessoas, e aí outras pessoas vão lá e falam: que lindo! Estão aplaudindo aquilo que Deus reprova. E, se você tiver dúvida no que eu estou falando, se pergunte. Mas eu acredito que você está entendendo o que eu estou dizendo. As pessoas estão lá, homossexuais, se abraçando, se beijando, e aí algumas pessoas vão lá e, no mundo das redes sociais, dão um coraçãozinho, um aplaude, fala: que lindo, que lindo. Nós estamos chamando abominação, aquilo que é abominação para Deus, de lindo, de belo. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, porque o verso 32, alguém pode ler para mim aí, por favor? Em alto e bom som. Olha só, eu quero que vocês leiam e vejam o que esse texto diz, e ele grita contra nós, ele clama. 1:32, por favor. Embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Também aprovam aqueles que as praticam. E quem pratica é digno do quê? Que o texto diz? De morte. É muito forte, é muito severo isso. Então quem está no divã já está desesperado, porque ele pensa que ele vai ouvir algumas coisas que ele vai falar assim: não, olha, veja bem, você consegue, tudo isso que você está fazendo está certo, mas olha, só ajusta isso que você vai conseguir. Não. Quando nós somos colocados nesse divã, nossa real condição nos é mostrada, e isso é o Evangelho. Vamos lá, senão não vai dar tempo. No capítulo 2, Paulo se volta agora aos judeus, aos seus compatriotas. Eles estão na mesma condição e são intimados a ouvir tudo o que está no divã. Veja os versos 5 até o 9, eu vou ler aqui. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente no judeu e também no grego. Verso 10, glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Olha só. Então, nenhum sinal externo, onde os judeus se gloriavam de ter uma circuncisão em seu corpo, origem étnica, ou seja, pertencer a uma nação, guardar alguma espécie de ritual, é sinônimo de salvação. Se o coração não for transformado por Cristo, conforme disse Ezequiel 36, verso 26, que diz assim: vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne. Na nova aliança, Deus escreve sua lei em nossos corações, conforme Hebreus 8:10. Eu acho isso fantástico, porque na conversão nós não precisamos somente andar com um rolo de pergaminho debaixo do braço ou na testa. A lei de Deus está escrita dentro do nosso coração. E aí é uma pergunta introspectiva para nós: o seu coração já foi trocado por Cristo? Tem a lei de Deus escrita em seu coração? Conforme João 14:23, se alguém me ama e obedece aos meus mandamentos, iremos para Ele e faremos nele morada.
No capítulo 3, agora sendo aqui no capítulo 2, nós estamos no ponto alto do atendimento no divã. Paulo recorre mais uma vez à autoridade sagrada das Santas Escrituras, confirmando tudo o que diz. Ele não diz nada de si mesmo, ele fala debaixo de autoridade, que é a autoridade da Escritura, a autoridade da palavra, e fala também com autoridade. Mas alguém tem algum comentário, alguma pergunta a fazer? É interessante, ver Romanos 1 como condenação do estilo de vida dos gregos, dos romanos, Sim. e Romanos 2 como condenação da religiosidade do judeu. Já dá para pensar, como você falou de não pegar dados, né? Parar em Romanos 1, beleza, o pessoal de fora, nossa, esse plano faz isso, faz aquilo. Se parar no 2, não, igreja, hipócritas. Isso é para o judeu, não tem nada a ver com a gente, né? E se bater no 3, aí chega na graça de Cristo para a justificação de tudo que se arrepende. Exatamente. E aí no 3 está a humanidade toda no pacote, né? Mas aqui Paulo está tratando com esses grupos étnicos, por quê? Por causa da cultura da época, né? O mundo grego já havia abraçado o mundo romano, então aquele estilo de vida já tinha se alastrado pelo império, né? Nação que julgava ter o conhecimento, os romanos a força de conquista do império, e o judeu que olhava e falava assim: nós somos o povo da promessa, então se eu obedecer alguns mandamentos está tudo ok. Então o apóstolo Paulo vai bater nessa tecla: olha, se você fala que você não furta, mas adultera, você está também transgredindo o mandamento de Deus. Mas aí no capítulo 3, como eu já disse, né, que Paulo recorre à autoridade das Escrituras, não da sua autoridade, ele diz: seja Deus verdadeiro. Então quem é que vence nessa fala que nós precisamos ouvir? Deus vence. Deus vence a rebeldia humana em amor, em graça. Sabe, irmãos, e aí fica uma dica para a gente entender a questão da salvação, da graça irresistível, que Deus não vai lá e pega a gente pelas orelhas e traz de modo forçado, aquela que você é meu. Não, irmãos, são como disse alguém, as agridoces cadeias da graça. Nós somos aprisionados por Deus, e é melhor ser escravo de Deus como tem desgovernado uma descida, não é verdade? Né? Nós somos escravos do amor agora, da graça de Deus, que vence a rebeldia humana em amor. Ele não deixa de executar a sua justiça. Então não existe uma face má em Deus, raivosa, e outra sorridente. Deus, Ele equilibra isso, Ele une isso na cruz: justiça, amor, e Deus vence. Paulo usa o Salmo 51, né? Lembra do pecado de Davi? Para dizer que Deus tem razão, e é onde está escrito assim: para que seja justo, puro, para que seja justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Romanos capítulo 3, verso 4. Então Deus vence. Não há argumentação humana para a justiça de Deus. Ninguém pode dizer para Deus assim: mas Senhor, por que disso, por que daquilo, por que me fizeste assim? Porque Deus vence, Deus é justo em todos os seus caminhos. Está escrito, Paulo se utiliza dos salmos. Vamos, tudo que o salmista vai falar aqui, até foi lido no Salmo 5, né? A sua língua é uma peçonha mortal, com a sua boca eles se extraviaram. Paulo está recorrendo aqui à autoridade da Escritura. Então, quando ele vai dizer aqui, não há ninguém que entenda, no verso 11, não há ninguém que busque a Deus, ele está se utilizando de dois salmos e alguns outros textos das Escrituras, que é o Salmo 14 e o Salmo 53. Então isso não é uma ideia nova do Novo Testamento, não é nada novo, é aquilo que a palavra de Deus já diz no Antigo Testamento, né? Salmo 14, 53 diz: o nécio no seu coração, ou o tolo, o louco, Deus não existe.
Então não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí ele diz: todos se extraviaram. Então se você olhar aqui em Romanos 3, 10 a 22, você vai ver: seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e a miséria, não conheceram o caminho da paz, não há temor diante de Deus diante dos seus olhos. Então toda a humanidade está ali sendo apontada o seu pecado. Mas no alto do desespero, bem no pico mesmo, há o remédio, há a solução. E aí quando a gente ouvindo tudo que temos a ouvir, que temos que ouvir do Evangelho, a gente dá aquele brado como os discípulos, mas Senhor, quem será salvo desse jeito? E aí é quando Jesus diz aos homens: isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Todos pecaram, veja o verso 23 do capítulo 3, e estão destituídos. Eu sei que alguém tem uma versão que diz aí: carecem da glória de Deus. Então essas duas palavras, elas são assim sensacionais. O homem está destituído, está fora. Lembra quando o homem pecou? O que Deus fez? O expulsou do jardim do Éden. Adão perdeu o seu estado glorioso, perdeu a comunhão da presença de Deus, ele está carecendo da glória de Deus. Mas na divisão em versículos, o que a gente vê aí? Uma vírgula. Então o verso 24 ele é parte da mesma sentença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que acontece? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui nós temos uma divisão dos versos 23 e 24, mas eu quero que você se atente para isso. Isso é uma sentença só, não é algo separado, não há um ponto final, Por isso que eu falei, no alto da nossa condição desesperadora, há um remédio, há uma solução. Então ela é uma sentença só. Fomos diagnosticados com uma doença mortal, e a cura provém pela redenção. E aí vale a pena falar o que é essa redenção. Suponhamos que você está no mercado de escravos, e você é a mercadoria principal a ser vendida. Você já pensou nisso? E aí passa alguém, olha e fala assim: você vem aqui, isso aqui é meu. Ah, senhor, mas é muito caro, você não vai estar disposto a pagar para alguém que não vale nada. Eu não estou perguntando o preço, é meu, aqui. E ele vem e nos resgata. É maravilhoso. No mercado de escravos, parece que faziam com os escravos a semelhança que você faz com um cavalo, Como você vê a idade do cavalo? Pelo dente. Muita gente chegava no escravo, olhava o dente, esse aqui tá bom, é para mim, esse aqui não quero. Então, nesse mercado horrível, nosso Senhor foi lá e nos comprou. Isso é redenção. Para mim, é uma das palavras, entre tantas, mais maravilhosas que a Bíblia tem a nos oferecer. Você foi comprado, resgatado, mesmo doente, podre, sem valor algum, mas agora pela propiciação. Palavrinha difícil, O que é a propiciação? A palavra é simples, irmãos, é a remoção da ira mediante a oferta de um presente. Por isso que lá no Antigo Testamento tinha o que? O propiciatório, Então o sacerdote vinha, oferecia ali uma dádiva, um presente. E aí a Bíblia diz que se o sangue dos touros, dos podes, dos novilhos, todo sacrifício era capaz de ser aplicado por um tempo, quanto mais o sangue de Cristo se ofereceu pelo Espírito Eterno. Então no Antigo Testamento os sacrifícios, no Novo Testamento pelo sacrifício de Cristo. Então isso é o Evangelho. Nós temos que falar sobre isso. E aí no capítulo 4, para a gente encerrar, Abraão creu em Deus e foi justificado. João 8,56 diz assim: Abraão viu o meu dia
e se alegrou. Então, em outras palavras, Abraão creu em Deus, Abraão creu no Evangelho e se alegrou, e isso lhe foi imputado por justiça. Os versos 3 e o verso 22 também fala a mesma expressão. Irmãos, espero ter sido claro nas ilustrações, na ilustração da palavra. Que Deus nos ajude a entender que este Evangelho é precioso e ele está contido nas Sagradas Escrituras e ele é o verdadeiro tesouro da igreja. Por este Evangelho que a igreja proclama a salvação, poder de Deus, túmulo vazio, cruz que não pôde segurar nosso Senhor, mas o túmulo está vazio. Para usar uma palavra muito conhecida, nosso coração está cheio da sua presença, da sua glória. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por terem vindo e até o próximo culto, se Deus quiser.